Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Não somente entre casais e solteiros, mas também relacionamento pais e filhos. E este é o tema do nosso programa. Hoje vamos falar sobre um problema muito clássico que acontece praticamente em todas as casas, praticamente todas as famílias, que é o problema da comparação. Quando os pais, não é, Raquel? Tudo bem? Tudo bem, Renato. Quando os pais pensam que estão motivando os filhos ao compará-los com outras crianças. E é a pior coisa que os pais podem fazer. Se você quer fazer um mal ao seu filho, então compare o seu filho, principalmente com o irmão dele, ou o amigo da escola, ou uma pessoa bem próxima. Faça isso, você vai ver teu filho ficar bem revoltado, bem triste, chateado com você. E isso é cometido não só com os filhos, mas no casamento também isso acontece. Demais, né? A esposa que compara o marido com o pai, compara o marido com o marido da amiga e vice-versa. Então... Compara o marido, ai, por que você não é igual o Renato? Por que você não é igual a Cris? É verdade. Muitas alunas agora sentiram isso daí. Eu já ouvi isso. Como se a gente fosse perfeito, né? Exatamente. Mas realmente, cada um é cada um e nós vamos falar mais sobre isso hoje, como que isso atrapalha o relacionamento familiar. E para ilustrar este ponto, nós temos aqui mãe e filha, que é a Yara e a Noemi, que estão aqui com a gente hoje. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, Yara? Tudo bem. Então, é claro que vocês já sabem quem fazia isso. Com certeza era a Yara, a mãe. Mas ela vai explicar como e porquê e as consequências que aconteciam dentro da casa. Mas antes disso, assista essa matéria para entender melhor o tema da comparação dos filhos. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, revelou que os pais sempre têm um filho que é o queridinho da família. Você já parou para pensar nisso? Os pesquisadores observaram por 3 anos as relações de mais de 300 pares de irmãos. Constatou-se que 65% das mães e 70% dos pais pendiam para um dos filhos. O levantamento ainda revela que a questão não é amor, e sim de afinidade e preferência. Mas é preciso tomar cuidado para que essa tal preferência não acabe fazendo com que os pais comparem os filhos ou parentes. Como, por exemplo, olhe para seu irmão, por que você não é igual a ele? Siga o exemplo do seu pai, tios, primos. Alguns especialistas acreditam que usar um filho ou parente como exemplo em um argumento pode até estimular o outro a melhorar seus hábitos. Mas, na maioria das vezes, a atitude afeta a autoestima da criança e pode até causar problemas para lidar com as diferenças e os desafios na adolescência ou na vida adulta. É difícil de acreditar que uma atitude assim cause tanto impacto. Neste episódio do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe e o pai do garoto usam ele como exemplo e acabam comparando com os irmãos. Quer dizer o quê? Que eles não vão ganhar presente de Natal. Quem disse que não vão ganhar nada de Natal? Eles vão ganhar presentes e eu não? Você é mais velho, Chris. Eles não entenderiam. Eu vou ganhar algum presente? Nesta outra cena, Chris é comparado com o pai. Ache alguma coisa pra vestir e eu olho pra você. Mas eu não tenho nada especial. Quando eu era garoto, eu não precisava de roupa especial. Ter roupa já era especial. A comparação é sutil, mas o impacto pode ser grande. Mas quais são as dicas e orientações para não cometer este erro? É isso que você vai saber agora. Este é o tema comparação que os pais fazem para que os filhos motivem-se a mudar, mas o efeito costuma ser o contrário. Você tem passado por isso na sua casa, você tem cometido este erro, você pai, você mãe, faz muito isso. Você fala para o seu filho, por que você não é mais como o seu irmão? Por que você não é mais como a sua prima? Por que você não é mais como o nosso vizinho? No intuito de fazer o seu filho melhorar, qual tem sido o resultado disso?
Você quer contar a sua experiência, talvez um problema que surgiu por causa disso? Você pode agora ligar para o 011 3573 3535, compartilhar a sua experiência com a gente aqui para que outros pais também sejam ajudados. Talvez você filho, você jovem que está nos assistindo agora, você sofre isso com os seus pais. E você pode contar para a gente qual é o efeito que você sente quando o seu pai ou sua mãe te compara com outro jovem, com outra pessoa, ok? Então, liga pra gente e conta os seus problemas. Se você tem um outro problema, totalmente diferente do nosso tema, mas você tem um problema de relacionamento pais e filhos, e você quer a nossa dica, a nossa ajuda, nós estamos aqui para respondê-lo também. Você pode usar o telefone ou entrar agora no nosso site escoladoamorresponde.com e ali preencher o formulário e enviar a sua pergunta. A maneira mais rápida e fácil é você ligar para este número agora, contar o seu problema e nós vamos receber a sua pergunta aqui e responder no ar. Aliás, nós temos uma pergunta da semana passada que não deu tempo de responder, que uma mãe nos ligou e fez a seguinte pergunta: minha filha tem 19 anos e desde que o pai faleceu, ela ficou muito rebelde. Só quer ficar na rua com os amigos. Quando tento conversar, ela não me escuta. Não consigo mais ter controle sobre ela. Por favor, me orientem sobre o que eu devo fazer. Então, esta mãe, com a filha de 19 anos, viu, após o falecimento do marido, o pai dela, que a filha totalmente se tornou rebelde, não quer mais ouvi-la, quer dizer, ela não está lidando bem com a perda do pai. Eu creio que algo semelhante aconteceu com você, não foi, Noemi? Não porque o seu pai morreu, mas porque os seus pais se separaram. E você não reagiu muito bem a isso, foi? Não, eu não reagi. Eu coloquei a culpa inteira na minha mãe, como se ela fosse a culpada de tudo, mas não era culpada dela. Culpa dela. Depois eu comecei a me culpar. Como foi isso, Yara, a reação dela? Então, Renato, na verdade, assim, quando eu cheguei e falei que eu não queria mais, né, devido às brigas, à discórdia, bateção de porta, que chegou ao limite, ela não aceitou. Ela ficou revoltada, ela ficou uma menina rebelde, ela ficou uma menina totalmente, assim, fora de si. Isso foi logo após o divórcio, a separação? Exatamente. Na verdade, quando eu ainda morava com meu ex-marido, ela já começou a se tornar assim. Porque ela viu o meu casamento indo por água abaixo. E eu não tinha direção, né? Não tinha direção de nada. Foi quando ela começou a se revoltar. E a Noemi, ela sempre foi uma menina muito calada, muito tranquila, muito calma. Só que o que acontece? Quando ela viu perdendo o quarto dela, perdendo as coisas dela, o pai dela do lado dela, que dava estrutura para ela, né? E aí ela começou a me culpar. Começou a agressão, com palavras, com brigas. E assim, eu estava totalmente sem direção. Que idade ela tinha nesta altura? Nós se separamos, ela tinha 10 anos. 10 anos, dos 10 anos aos 12 anos. E detalhe, bispo, eu me culpava por causa do divórcio. Eu falava, o que eu fiz de errado? E agora? Eu coloquei tudo a perder. E agora? Eu falei, não, tem uma solução. O problema tem uma solução. Eu não sei qual é, mas tem que ter. Você se culpava por ter acabado o casamento e a sua filha acabou, quer dizer, você teve um novo problema. Além de ter de lidar com o divórcio, ela também não lidou muito bem com isso. E isso se prolongou por 2 anos. Foram 3 problemas. O primeiro, que eu me culpava interiormente. Eu não aceitava, assim, eu queria o divórcio, mas eu não aceitava a situação como estava. O segundo problema, ela, porque começou a me culpar. Você é uma mãe desnorteada, você é isso, você é aquilo. O terceiro problema, ela começou a virar uma criança rebelde. Notas dela da escola caíram, foi para baixo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Noemi, o que passava na sua cabeça naquela altura, quando seus pais se separaram? O que você pensava? Que era tudo culpa dela, que a minha família estava acabando por culpa dela, que o meu pai estava me deixando por culpa dela, que era tudo culpa dela, que a minha vida ia se destruir por culpa dela, porque ela tinha tomado essa decisão. Por que você achou que era culpa dela? Porque quem tomou a primeira decisão de se separar foi ela.
E ela queria me levar junto com ela, só que eu disse pra ela de primeiro momento, eu não vou com você, eu vou morar com meu pai. Só que por decisão do juiz eu fui morar com ela. E aí eu não tive escolha, e eu comecei a culpar ela por eu me separar do meu pai, por eu nunca mais ver meu pai, porque eu encarava desse jeito, que ele nunca mais ia falar comigo, que eu nunca mais ia ver ele, porque eu vi casos de pessoas que os pais se separaram e nunca mais viu o pai. E eu fiquei preocupada do meu pai nunca mais querer olhar na minha cara. Ele também concordava com você que a culpa tinha sido da sua mãe ou não? Ele tentava fazer você entender os dois lados? Não, ele nunca fez isso. Muito pelo contrário, ele falava que cada um dos dois tinha parcela de culpa nisso. Ele ainda me fala isso. Que a culpa não foi totalmente dela e nem totalmente dele. Os dois brigaram e a culpa foi dos dois, não deles. Não dela, exatamente. Mas você não conseguia enxergar assim? Você atribuía mais a culpa para ela? Não, eu atribuía tudo para ela porque ela sempre começava as discussões e eu olhava como se ela tivesse tido a atitude de fazer isso. Hoje você entende que houve os dois lados? Hoje eu entendo que a culpa não foi só dela e nem só dele, os dois têm a parcela de culpa. E que isso aconteceu devido a uma série de coisas que aconteceram no passado. Demorou um tempo, claro, para você entender isso. E o que te ajudou a entender isso, eventualmente? Me ajudaram as brigas, me ajudou a sua palestra e essas coisas. Porque eu comecei a enxergar o quanto ela ficava triste de eu falar essas coisas. E eu comecei a ver que a culpa não era dela. Mas depois que eu passei a tirar a culpa dela, eu comecei a me culpar. Que a culpa tinha sido minha, que eles tiveram se separado por minha culpa, que era tudo culpa minha. Comecei a me culpar. Quer dizer, ainda sobre o caso aqui da nossa aluna que nos escreveu, com a filha de 19 anos, é importante entender, é claro que o ideal é que os pais não passem por esta situação, né, da separação. No caso aqui dela, o marido faleceu, ela não teve culpa sobre o acontecido. Mas é importante entender que, se acontecer, é natural que a pessoa vai passar por um período de luto, um período de processar aquela dor, a dor da perda, de entender o que aconteceu. E isso, para a criança, é muito difícil, porque a criança não tem a visão da vida e do mundo que um adulto tem. Então, é praticamente inevitável que algum tipo de reação negativa aconteça com uma criança, um jovem que ainda não está preparado para lidar com isso. Alguns vão para um extremo, outros vão para o outro, né? Alguns explodem, brigam como você, bate a porta, tal, e outros simplesmente se fecham no seu mundo por causa dos problemas. Eu tive uma situação semelhante. Os meus pais, eles também se separaram quando eu era pequena. E eu, ao contrário da Noemi, Renato, eu me fechei. Eu guardei por muitos anos uma mágoa do meu pai. Eu preferi ficar na minha, eu não queria conversa com meu pai. A minha raiva não foi contra a minha mãe, a minha raiva foi contra o meu pai. E isso, a gente já falou sobre isso aqui no programa algumas vezes, mas isso perdurou por um bom tempo. Eu fiquei com aquilo dentro de mim e aquilo é horrível, porque você não tem coragem de falar, mas também você quer guardar aquilo, sabe? Você fica curtindo aquela dor. E é uma sensação horrível, assim. E foi através de uma decisão, né? Foi através de um entendimento, na verdade. Eu comecei a querer entender o outro lado, assim como a Noemi quis entender o lado da mãe, que as coisas não eram exatamente como ela pensava, que as coisas poderiam ser diferentes. Eu também fiz isso. Eu tentei entender o lado do meu pai. Um dia eu sentei e conversei com ele, como a gente já disse aqui no programa, e eu entendi que, na verdade, eu não tinha que ter raiva dele e nem da minha mãe. Na verdade, as coisas eram totalmente diferentes das quais eu pensava. E hoje eu tenho uma visão do meu pai totalmente diferente. Quer dizer, mas veio através do diálogo, você se abrir, colocar para fora aquilo que estava dentro de você. Sim. Eu tenho certeza que com a Noemi não foi diferente. Você, eventualmente, teve que encontrar uma forma de falar com a sua mãe ou de ouvir sua mãe, porque o problema é quando o diálogo é cortado. Né? Então, por exemplo, você que nos ligou com a filha de 19 anos, que agora está muito rebelde, só quer ficar na rua com os amigos, por que ela está na rua com os amigos? Porque provavelmente os amigos ouvem, os amigos conversam, ela pode falar, não necessariamente do problema que está passando em casa, mas de qualquer coisa, e os amigos normalmente não vão julgá-la. Não é? Ou às vezes, né, Renato, a mãe, por ter passado por um processo de separação, a mãe, ela não está equilibrada emocionalmente. Não que isso seja errado, porque um processo de separação a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Mas muitas vezes, como a gente disse na semana passada, o filho, ele quer ver
um porto seguro nos pais. Embora passem por problemas e tudo mais, o filho nunca quer ter aquela insegurança, né? Então, às vezes, o que essa menina de 19 anos vê na mãe é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que a filha chega para conversar, quem na verdade chora é a mãe, né? Então a filha, ela não se sente à vontade, ela realmente vai querer ficar fora de casa, porque não tem um aconchego, né? Não tem um porto seguro que ela tanto procura em casa. Comigo aconteceu a mesma coisa. Quando meus pais se separaram, eu não me abria com a minha mãe, muito menos com meu pai, eu me abria com os meus amigos, porque eles me ouviam e olhavam pra mim, principalmente a minha melhor amiga que havia passado pela mesma coisa. Ela olhava pra mim e falava que ia ficar tudo bem, que ia ter uma hora que isso ia passar, e eu sempre acreditava, mas nunca passava, sempre piorava. E a dor dentro de mim só aumentava, mas isso só passou quando eu cheguei e conversei com ela. Então, Renato, o que é importante, essa mãe que tá com a filha de 19 anos, que ela tá rebelde, que ela tá com problema emocional, ela tá se sentindo desprotegida porque o pai perdeu o pai. Eu, como experiência que eu passei da Noemi, a mãe tem que tentar se aproximar o máximo possível dela, o máximo. Ela vai brigar, ela vai espernear, ela vai falar, ela vai xingar, ela vai falar um monte de coisa. Sai daqui, não Sai quero te daqui. ouvir, você é chata. Eu passei exatamente isso com a Noemi. Eu entrava no quarto dela, o que você está fazendo aqui? E aí as lágrimas, eu não aguentava. As minhas lágrimas, ela descia. Porque no início da separação, a minha filha naquela situação, e vinha aquela coisa no meu coração. A culpa foi sua. Você fez isso, foi sua escolha, agora aguente. E aquela coisa na minha cabeça, sabe? Não é fácil. Era um negócio, assim, horrível. Eu falei, mas eu vou suportar. Eu vou suportar. E eu comecei. Vem, Noemi, com amor, com carinho, se aproximando, não desistindo, determinada. E fui ganhando ela para mim, pro meu lado. Porque o importante é você ganhar o filho pro seu lado. Claro que são opiniões diferentes, são pensamentos diferentes, são seres humanos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Mas quando você ganha o seu filho para você, você tem ele na sua mão através do amor. Isso é importante e eu iria dar exatamente esse conselho para a mãe que nos ligou, porque qualquer dor que você passa, qualquer trauma emocional, ele só pode ser processado através da conversa, através do diálogo. Você tem que tirar aquilo para fora. E o que você percebe é que quando você tira de dentro de você toda aquela dor, aqueles pensamentos, aquelas perguntas, os porquês e tudo mais, que dentro da sua cabeça, enquanto eles estavam dentro da sua cabeça, eram como um monstro de um tamanho enorme. Você fala com alguém e de repente aquilo é reduzido para o tamanho real, que é muito menor do que parecia quando estava na sua cabeça, e de repente você tem uma nova perspectiva da situação. Alguém fala com você que não vai te julgar, é importante não julgar, é importante entender. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, ela só precisa ouvir, não é? Só ouvir e entender sem julgar, que isso já vai ser uma grande ajuda. E eu quero aconselhar essa mãe cuja filha de 19 anos, após perder o pai, porque ele morreu, faleceu, só está agora com os amigos, não escuta mais a mãe não tem mais controle sobre ela. Você tem que procurar se aproximar da sua filha, entender que ela vai ter um período natural de dor, para que ela então venha eventualmente amadurecer e vencer isso. Mas vai ser através da sua ajuda e da sua amizade, ok? E se você pai, mãe, você jovem, você está passando por um problema na sua vida familiar, na sua vida pessoal que está afetando a sua vida familiar, você quer a nossa ajuda, a nossa dica, você pode ligar agora para o telefone 011 3573 3535. Vocês receberam ajuda, eu entendo, das palestras da Transformação Total de Pais e Filhos. E vocês têm vindo às palestras há quanto tempo, Yara? Há 5 meses, bispo. 5 meses. Renato. Então, você há 5 meses tem vindo às palestras e elas foram cruciais, chaves nesta restauração do relacionamento de vocês. Como eu tinha comentado com você, né, na palestra. Eu vinha na palestra, mas às vezes eu não ouvia, não colocava em prática, né? Mas quando ocorreu uma situação gravíssima, que eu não sabia como resolver aquilo, quando eu comecei a entender, né? E aí foi quando eu falei, não, agora eu tenho que tomar uma decisão. Que nem eu falei pra você, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Foi aí quando começou a acontecer a transformação da Noemi.
Quer dizer, não adianta só vir, tem que vir, ouvir e praticar. E praticar, porque assim, cada dia, cada domingo que você vem, né, na palestra, é um ensinamento. E aquele ensinamento, ele não pode ficar só assim, você ouviu, entrou em um, saiu no outro. Não, aquilo ali tem que ser processado. Entrou, trabalhou na mente, né? Você vai absorver aquilo e aí vai acontecer um fato na sua vida que você vai usar aquilo, aquela palavra, aquele ensinamento naquela situação. E foi isso que você fez. Nós vamos saber em mais detalhes exatamente o que aconteceu. Agora eu queria que você acompanhasse o que acontece nessas palestras da transformação total de pais e filhos, que nós temos feito todos os domingos aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, para ajudar pais e filhos a melhorar a convivência e também a enfrentar os desafios, as dificuldades que pais e filhos enfrentam hoje, mais do que nunca. Vamos assistir. Você já parou para pensar na importância da sua família? O quanto uma atitude pode transformar a sua vida e das pessoas que você ama? E basta apenas um passo para tudo mudar. E esse passo é simples, é a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. A palestra é importante porque existem muitas pessoas que não estão nem aí para a família, que acham que a família não é nada, que os pais são caretas ou, enfim, preferem ouvir os amigos, os conselhos dos amigos e esquecem de ouvir os pais que têm muito mais sabedoria e direção. Transforma a nossa vida por completo. O que eu vejo na televisão, o que eu ouço aqui no templo está trazendo muita paz interior para mim e para minha família. Fortalecer, né? Para a gente, assim, tá praticando, né? A questão do amor, do companheirismo. Marisa foi mãe muito jovem e não sabia como lidar com a filha. Ela era bem braba, sempre ligava comigo, né? Daí eu via que ela não estava muito bem. O meu relacionamento era tipo de mãe e filha, mas à distância, sabe? Havia muitas brigas dentro de casa, muita desobediência. Eu achava tudo errado, mas levava daquele jeito. Diante das situações, ela resolveu buscar ajuda nas palestras. Não dá para você ficar o dia todo com a criança, mas você tem que achar formas de passar tempo com a criança. Você faz compras, leva a criança, em vez de deixar a criança com a vizinha, deixar a criança com a avó, deixar a criança vendo televisão ou no computador, leva a criança com você no mercado. Você vai no cabeleireiro, leva a criança então. Faça tempo, tire oportunidades para estar com a criança. Hoje eu vejo que ela está bem mais feliz, que ela não briga tanto comigo, que ela está mais do meu lado, me ajuda. Hoje a minha vida familiar é totalmente transformada, eu sou uma pessoa mais calma. Hoje eu escuto a minha filha, hoje não tem brigas dentro de casa, atrito. Então eu senti que hoje eu mudei. Já Edilza começou a ter muito trabalho com a filha na época da faculdade. Para se enturmar com os amigos, a jovem começou a beber e fumar. Eu queria me enturmar, eu queria estar ali junto com eles, fazer as mesmas coisas que eles faziam, achando que aquilo me faria feliz. Rafaele não contava nada para a mãe. Eu escondia tudo, né? Eu não falava para ela quem eu realmente era. Era tudo mentira, era uma farsa, né? Eu simplesmente fazia as coisas erradas e fingia que nada estava acontecendo. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, porque ela já não era igual antes, entendeu? Então, assim, chegou um período em que ela realmente caiu. Ela não queria mais nada, ela não queria faculdade. Foi aí que Edilza começou a buscar pela filha nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Foram meses, até que veio a mudança. Foi aí que ela descobriu que ela estava errando. Hoje em dia eu abandonei tudo, abandonei o mundo, abandonei as amizades. Venho sempre na palestra. O relacionamento com a minha mãe tem sido cada vez melhor. Você tem que ensinar, porque um filho é um ser humano ainda não formado. A criança, o jovem, mesmo o jovem adolescente, mesmo o jovem adulto, 18, 19, 20 e poucos anos, não tem a cabeça formada. Se cada um for responsável com a sua parte, mesmo que o outro, por exemplo, o seu filho ou seu pai, não retorna para você, não é confiável nessa dívida, não está sendo confiável, responsável, fazendo a parte dele, mas você faz a sua.
um se preocupe com o outro. Patrícia veio de uma relação muito difícil com a mãe. Ela trabalha, eu também trabalho, então por coisas muito bobas. Às vezes a gente se desentendia, cada uma chegava, fazia, comia, jantava, ia dormir e não tinha diálogo de mãe e filha. Para a publicitária, a única maneira de mudar o caso era participando da palestra do Renato e da Cris. E hoje o aprendizado está na ponta da língua. Pensar antes de falar, ter mais paciência com a minha mãe e trabalhar o que eu aprendo aqui com ela. A vida da Simone e do filho Christian era assim. Só desavenças, o meu filho nem morava mais em casa comigo, ele estava dormindo na casa da avó dele. A gente não podia se ver na frente, era só brigas. Tinha raiva dela, qualquer coisa que ela falava já era motivo para eu brigar com ela. E para ele, tudo que eu cobrava era motivo de briga, ele virava as costas, saía, batia a porta na minha cara. E quem procurou ajuda foi o Christian, através de um amigo. Um colega de escola dele convidou ele para vir aqui, aí ele começou a insistir para mim vir também, e eu acabei vindo e hoje estamos aí, né? Cheguei num ponto já que eu estava com um pensamento de suicídio, já não tinha mais ânimo para nada, não conseguia mais fazer nada. Daí eu comecei a vir aqui. O aprendizado. A gente aprendeu a se relacionar um com o outro, aprender a ter paciência um com o outro, que conversando a gente consegue, que não precisa ter essas brigas, né, como a gente havia tendo. Tudo que é falado eu tento trazer para dentro de casa para ter um melhor relacionamento a cada dia. Participe você também. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Você também pode participar dessas palestras, como você acabou de assistir, pais, filhos, jovens, nem sempre os dois vêm juntos ou a família vem junto, mas um começa, depois o outro vem, porque viu a mudança, viu que a palestra ajudou aquele familiar e eles têm vindo participar. Você também pode participar. Neste domingo a palestra está à sua disposição, seja você mãe, pai, se você já não sabe como agir com seu filho fica trancado no quarto, vocês não têm mais diálogo, parece que você fala uma língua, o seu filho entende outra, você está frustrado, você já não tem mais ideias de castigo, de punição, de disciplina, porque o que você faz não resulta. O seu filho fala de volta, tudo que você fala ele rebate, ela rebate, tem uma justificativa. Enfim, o relacionamento está desgastado entre vocês. Você quer uma maneira eficaz de lidar com isso? Venha aprender na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Não há vergonha nenhuma em você fazer isso. Sabe por quê? Como diz aí o ditado, nenhum filho vem com manual. Não é verdade? E a gente não sabe, a gente não nasce aprendendo, não nasce sabendo, a gente tem que aprender. E a palestra ensina você, pai, ensina você, mãe, a lidar com os desafios que ter um filho, criar um filho apresentam para você, tá bom? Então não tenha vergonha nenhuma, muitos pais e mães inteligentes estão participando da palestra como você acabou de assistir. Domingo agora, 18 horas, aqui no Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Tem creche para os seus filhos também, se você precisar, os filhos pequenos, para você tranquilamente assistir a palestra, tá bom? Se você quer mais detalhes, ligue agora para este número ou então acesse o site escoladoamorresponde.com. Antes de continuar a nossa conversa aqui, eu quero falar com a Cláudia, que esteve ontem na nossa palestra, na outra palestra que nós fazemos, que é para casais e solteiros, a Terapia do Amor, às quintas-feiras, 20 horas. Não é isso, Cláudia? Boa noite. Oi, Renato. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Você esteve com a gente ontem aqui? Sim, eu estive ontem no templo com um casal de amigos, com o meu namorado, aprendendo mais uma lição da Escola do Amor, né, na terapia, e podendo levar isso para o meu relacionamento e para alguns amigos também que estão precisando dessa palavra. E você costuma vir já sempre às palestras? Há quanto tempo? Ou foi a primeira vez? Então, eu frequento a terapia há 2 meses. A primeira vez foi aqui na minha cidade, né, em Guarulhos, e eu recebi um convite de uma amiga, desse casal de amigos, para estar indo ao templo. E eu fui. Quando eu fui ao templo, assim, eu tive uma sensação totalmente diferente e eu senti que era o meu lugar. Porque eu cheguei ao templo, assim, muito triste, eu tinha acabado de terminar um relacionamento,
eu era uma pessoa totalmente agressiva, né, ignorante, até que tudo isso levou ao fim do meu relacionamento. Então eu cheguei assim, um farrapo de gente, de verdade, na terapia do amor. Há apenas 2 meses? Apenas 2 meses. Apenas 2 meses. E eu fui aprendendo, né, as lições, trazendo isso para minha vida. E até que eu consegui trazer o meu namorado de volta, né? Eu pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, que eu pudesse reatar esse relacionamento e que ele pudesse levar, né? Tocar no coração do meu namorado, que pudesse levar ele até a terapia. E hoje ele frequenta a terapia junto comigo. Vocês conseguiram reatar, então? Nós reatamos. E eu fiz o convite para ele, que ele veio falar comigo. Ele ligou para mim e falou que ele havia percebido que eu havia mudado, que eu não era mais a mesma pessoa, que eu não era mais agressiva, que eu não era ignorante, que ele via uma outra pessoa, um outro brilho em mim. E eu contei para ele da terapia e fiz o convite para que ele fosse comigo. Que legal, quer dizer, em tão pouco tempo você conseguiu uma mudança assim drástica no seu comportamento. O que te ajudou nas palestras? O que foi que você recebeu nessas palestras que deu a você condição de mudar? Então, a primeira coisa que eu percebi é que, assim, eu preciso me amar em primeiro lugar. Só assim eu vou conseguir fazer com que alguém me ame, né? Eu preciso me transformar, eu preciso ser uma pessoa diferente. Mas não para mim, eu preciso transmitir isso aos outros também. As pessoas que convivem comigo precisam ver isso. E eu comecei a trazer as lições da terapia do amor para minha vida. Eu comecei a praticar isso no dia a dia. E eu consegui fazer com que as pessoas vissem e consegui fazer com que ele visse isso também. Você não se amava antes? Você não se valorizava? Não tinha uma autoestima elevada? Não, eu não tinha, Renato. Eu cobrava muito dele que ele fizesse muitas coisas por mim. Sempre ele que ele não me dava atenção. Eu era muito ciumenta. Quando eu via ele com alguém, eu queria partir para agressão. Tanto que eu cheguei a agredir ele muitas vezes. E ele falava que não era culpa dele, que isso era meu, que ele me amava, que ele estava comigo porque ele queria. Eu era muito importante, só que eu não enxergava isso. E até que isso levou ao final do relacionamento. Foi quando eu comecei a participar da terapia e percebi que eu precisava mudar isso, que eu não me amava em primeiro lugar. Você não sabia que o problema era que você não se amava? Você só descobriu isso na palestra? Só descobri isso na palestra. Eu acabei descobrindo na palestra. Na primeira que eu fui, que foi na quarta, verdade, quando falava que o amor é incondicional, o relacionamento não. E aí foi quando eu comecei a ver o amor de verdade, eu comecei a ler O Casamento Blindado, ver muitos vídeos da terapia, né, no canal de vocês, e comecei a conversar com outras pessoas. E aí eu comecei a aprender o amor inteligente, a praticar o amor inteligente. Que legal, quer dizer, muitas pessoas falam, né, sobre... elas sabem que elas têm que se amar, né? Eu tenho que me amar, eu me amo mais, ou tenho que me amar primeiro, mas elas não sabem como fazer isso. Essa é a questão. As pessoas que vêm na palestra, elas não somente ouvem aquilo que elas já sabem, ou o óbvio, mas elas recebem o como, as ferramentas para praticar isso. E às vezes, né, Renato, é muito louvável esse depoimento, porque às vezes a pessoa ela vem tanto tempo lutando por outras coisas da vida dela, e no caso a Cláudia, ela está 2 meses e olha só a mudança da vida dela, né? Então, parabéns, Cláudia. Parabéns mesmo. Já conquistou o namorado de volta. Graças a Deus. E hoje eu até pedi um dia no templo, né? Eu estava entrando, foi na hora da oração, e você falava que a partir daquele momento Deus estava mudando a minha vida, né? Mudando a vida. E eu peguei como se fosse para mim. E eu pedi, eu falei, Senhor, eu quero que ele venha e sente comigo aqui no templo para aprender tudo que eu estou aprendendo. E hoje, passou essa semana, na próxima semana, nós voltamos, eu fiz o convite e ele foi comigo até o templo. Que legal. E ele está gostando também? Sim, ele gosta, ele fala muito, inclusive para os amigos dele, quando começa a falar que tem algum problema no relacionamento, a primeira coisa que ele fala, quinta-feira, às 20 horas no templo. É a primeira resposta dele. Cláudia, Renato, essa pergunta é sempre você que faz, mas eu vou fazer. Cláudia, eu queria que você falasse para essa pessoa que está em casa, porque assim, às vezes as pessoas, Renato, elas têm uma certa... Rejeição, uma resistência de vir à terapia. E no caso, a Cláudia, ela veio 2 meses e olha só, ela já está com um relacionamento sendo reconstruído, ela já é uma nova mulher, ela se ama, ela se valoriza.
O que você diria, por exemplo, para essa pessoa, para essa mulher que está em casa, ou para esse homem, que ele tem essa certa resistência? O que você falaria para convencer essa pessoa de vir até a terapia? Em primeiro lugar, eu falaria que, assim, você tem que descobrir o que tem de errado, né? Se não está dando certo no seu relacionamento, alguma coisa errada tem, e nem sempre você enxerga. Então, assim, procura a terapia, procura conversar, se não for no templo, né? Tem em outras igrejas, em outras universais, procura conversar com o pastor ou com o bispo, e procura essa ajuda. Porque, assim, é essencial, você começa a descobrir a essência do que estava errado e o que você precisa mudar. Sem preconceitos, sem medo, você precisa fazer isso. Você precisa descobrir que você só pode fazer alguém feliz se, em primeiro lugar, você conseguir se amar. E essa essência você não descobre sozinho, você só descobre com a terapia do amor. É só a terapia do amor que consegue ensinar. Então, assim, sai do sofá, sai da sua casa e vai procurar a terapia, porque só a terapia vai conseguir descobrir a essência realmente de um relacionamento feliz. Interessante, você falou sai do sofá, porque é diferente você assistir na TV e estar lá presente na aula presencial, não é? Muito, Renato, porque assim, eu sempre assisti a High School, né? Eu gostava até de ouvir o que vocês falavam, os depoimentos, mas eu nunca estive presente. Eu nunca estive presente realmente assim nas reuniões, nas palestras. E a primeira vez que eu fui, eu comecei a ver que era diferente. É diferente assistir e diferente estar lá, porque a gente se acomoda no sofá, ouve e acaba não praticando. Só que quando você vai até a terapia, Deus te toca de uma forma que ele começa a mostrar que você precisa praticar o que você ouve. Então, por isso que eu falo, sai do sofá, tem que sair do sofá e tem que buscar. Só buscando, sendo humilde mesmo, porque eu cheguei na igreja assim, chorando, muito humilde, dizendo, Senhor, eu preciso mudar. Então, Deus me tocou de um jeito que eu comecei a entender muito o que você e a Cristiane começou a falar e comecei a trazer isso para a minha vida e a praticar de verdade, porque é o que você fala. Não é só ouvir e deixar lá, é ouvir e colocar em prática no dia a dia. E é por isso que você tem visto tanto resultado em tão pouco tempo. Muito obrigado, Cláudia. Nada. Pela sua participação. Nos vemos na próxima quinta. Obrigada, Renato. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado pela participação. Você vê o que ela falou aí, muito interessante, porque quando você vai ao médico, você precisa basicamente de duas coisas. O médico faz duas coisas para você. Primeiro, ele tem que te dar o diagnóstico. Você chega com uma reclamação, olha, sinto uma dor aqui não estou bem assim e tal. Então ele vai fazer exames para te dar um diagnóstico. Ele não pode dar remédio sem te examinar, sem diagnosticar o problema. Depois do diagnóstico feito, então vem as opções de tratamento. Você pode fazer isso, aquilo. E o que acontece? A maioria das pessoas, talvez não diria a maioria, mas muitas pessoas, elas resistem a ir ao médico. Elas aparecem com uma dor, então conversa com um amigo, conversa com alguém, tem uma dor aqui e tal. Aí tem sempre uma opinião, já percebeu? Tem sempre um guru, tem sempre um pajé de plantão em algum lugar. Ó, toma isso, toma aquilo, faz isso. Oi? Isso que resolveu. Você, aliás, você trabalha na farmacêutica, não é isso? Indústria farmacêutica, você sabe exatamente. Exatamente. Olha, toma aquele remedinho, olha, resolveu pra mim. Olha, toma aquele chazinho que foi legal pra mim. Só que assim, cada ser humano é uma fisiologia, né? Exato. Cada ser humano aquele medicamento vai agir de uma forma. Uhum. A terapia vai resolver o problema da pessoa, mas a pessoa tem que absorver, né? Ela tem que absorver e ela tem que saber qual é o problema. Às vezes ela tem que diagnosticar a patologia do problema coração, dela né? interior. Exato. Por exemplo, a Cláudia tinha perdido o namorado. Mas o problema da Cláudia não era que ela tinha perdido o namorado. O problema é que ela não se amava. Ela só veio descobrir isso na terapia do amor. Então muitas pessoas nos assistem e acham assim, eu tenho dificuldade, não consigo arrumar ninguém. O problema dela não é que ela não consegue arrumar ninguém. O problema dela é mais profundo, só que ela não sabe qual é o problema. Na verdade, ela começou a amar errado. Que nem no meu caso que eu me separei, né? Eu comecei a amar errado e terminei o casamento errado, né? Na verdade. Então, eu acho que aí fora ensina o amor errado, que é aquele amor, aquela loucura, aquela paixão, aquela coisa, eu tô sentindo, aquele homem que é pra mim. E aí você casa e aí começa os defeitos, as qualidades, mas quando o casamento começa a ir para o outro lado, começa a ver mais os defeitos, né? Então, na verdade, aí fora vê o amor errado. E, na verdade, foi exatamente o que aconteceu com a Cláudia.
ela estava vendo o amor errado, estava amando errado, na verdade, né? Exato. Então, na terapia do amor, você aprende a saber qual o problema, identificar o real problema que está causando a infelicidade amorosa e o que fazer para resolver esse problema. Por isso que a terapia do amor tem ajudado casais e solteiros. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Mas vamos voltar ao nosso tema da comparação, que a gente ainda não falou, né? O tema da comparação. E antes de entrar nesse tema, eu quero mostrar um videozinho que vai ajudar a ilustrar um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Presta atenção nesse vídeo da internet, nessa criança que dá bronca na mãe ao descobrir que ele vai ter um irmãozinho. Presta atenção. I tell you, I'm pregnant. A mãe está com os 2 filhos dentro do carro. Ela dá a notícia de que está grávida, achando que o mais velho vai ficar feliz. Mas ele dá uma bronca na mãe. I'm pregnant. What were you thinking? Why you have to just get another baby? You just have 2. This is exasperating. Exasperating. Amaya. Because you just got 2. So why do you want to why you want to get another baby and just replace one of your babies if there's too much? Oh, baby, we will never replace you and Amaya. You're just gonna have another brother or sister that you have to take care of. Well, help take care of. That doesn't make no sense. This makes no sense. Why does it don't make any sense, Trey? Because you just had 2 babies and you keep loving them forever, not having another baby between us. Amaya's look happy. Amaya, are you happy you get to have another brother and sister? What kind of baby is that? I don't know. It might be a boy. It might be a girl. Boys crying is even worse. How do you know? I know because when I saw a baby crying out of my school, because I just heard the crying and I was like, this is even worse than Amaya's crying. Well, Trey, I don't know what to tell you about the crying. You just got to get used to it, okay? Okay, and buy me some earphones. Ok, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É verdade. Mas ele sentiu logo a competição, né? A concorrência vai chegar. Mais um, que ele já tem a irmãzinha, né? Então, conta pra gente como é que era no seu caso. Você usava da comparação para motivar a Noemi a mudar? Era isso, Yara? A Noemi, ela com 10 anos, né? Ela ia pra escola. Então, quando ela saía pra escola, de praxe, né? Que o pai dela levava ela pra escola, que eu era uma mãe desnaturada, né? E quando ela saía, eu ficava observando ela. A roupa, na verdade ela ia de uniforme, né? Mas eu ficava observando o cabelo, a maquiagem, o que ela ia usar, tal. E às vezes, quando eu levava ela pra escola, eu ficava olhando as meninas indo pra escola, chegando na escola, da forma como é que tava. E aí eu chegava assim, às vezes pra Noemi, eu falava assim, comentava com ela das meninas, comentava com a Noemi referente às meninas. E a Noemi ficava muito brava, muito brava. Assim, eu sempre fui muito de não gostar muito de usar maquiagem, de não gostar muito de usar saia, eu preferia, e nem sapatilha, e nem salto alto, eu preferia all-star, eu preferia uma roupa que me deixasse confortável do que me sentir sem ar e usar uma roupa bonita. Uhum. Eu sempre fui muito moleque, desde pequena. Eu não diria isso moleque, desculpa. Eu acho que aos 10 anos, eu sou velha guarda, tá? Mas aos 10 anos eu acho que realmente não tem necessidade para uma menina de 10 anos, salto alto, maquiagem. Eu também acho. Bom, é opinião pessoal, mas diga aí. Ela sempre cobrou muito isso de mim, de eu ser mais feminina, porque eu morava com meu pai e com ela, mas eu sempre fui muito mais apegada ao meu pai. O meu pai me tratava como um menino, porque ele sempre quis ter um menino e ele acabou me tratando assim. Tanto que eu só fui ter mais esse aspecto feminino de uns tempos pra cá, porque antes eu só andava parecendo não tão feminina quanto eu sou hoje, mas antes era complicado. Mas como ela andava muito com o pai, então ela acabava pegando a personalidade do pai. Então era muita camiseta, tênis, aquela coisa largada, camisetão, sabe? Bem assim. Eu falava, já era o outro extremo, né? Exatamente. Noemi, minha filha, vai lá, coloca alguma roupa mais feminina. Mãe, eu não gosto, eu não quero, eu quero ser assim. Mas você já viu a vizinha do lado? Ou então você falava, olha,
tá vendo fulano? Às vezes ela ia pra casa das amiguinhas brincar com as amigas, né? E aí eu ia buscar ela, quando eu ia buscar ela, eu ficava, você tá vendo fulano? Como que fulano se arruma? Você tinha que ser assim. E aí ela ficava assim olhando pra mim, não falava nada, né? Mas aí quando vinha as brigas, aí jogava tudo no... Colocava as cartas na mesa, exatamente. Como é que você se sentia nas comparações? Muito mal. Porque eu olhava e falava assim, minha mãe não tem orgulho de mim, ela prefere fulana, ciclana, prefere minha amiga da escola. Muitas vezes eu olhava pra ela e falava assim, você não gosta de mim? Me troca com a filha da vizinha. E ela olhava tipo, não, eu não vou te trocar, é só que eu queria que você fosse mais feminina. Aí eu falava, não, me troca, você não gosta que fulana é mais feminina que eu? E às vezes eu comparava ela com a minha ex-cunhada. Não me compare com ela. Se você me comparar com ela, mãe, ela ficava brava, ficava nervosa. Mas ela não trocava, não dava o troco também, comparava você com as outras mães, das outras meninas, não? Não, até que a Noemi não era tão maldosa assim, né? A mais maldosa era a mãe mesmo, na verdade. Na verdade, a única vez que eu lembro que eu comparei ela foi com a mãe de uma amiga minha, que eu falei, olha, ela faz isso pra mim, você não faz. Ó, ela fez tudo pra me agradar, você não faz. E aí ela ficou muito chateada quando eu fiz isso, eu também não fiz mais. É verdade. Ser comparada com outra mãe também é complicado. Mas é claro que a intenção é sempre correta, porque a intenção é que a sua filha melhore. Você pensa que comparando você vai motivar a outra pessoa a mudar. Bom, então já que é assim, já que esse é o certo, né? É o que ela gosta, então vou fazer. Só que o efeito é totalmente diferente. O efeito é como você sentia que ela gostava mais da outra pessoa, que você não era adequada, enfim. Então, é uma coisa que, quando você está do lado de fora, é muito óbvio, mas parece que na hora do calor, né, o pai não consegue resistir a essa tentação, né? Não, você fala o que vem na sua mente, você não processa o que você vai falar. Vem na mente, é automático, você fala. E aí você não sabe como é que é a reação da sua filha do lado, né? Ou filha, ou filho. Aí quando você vê, você já falou, caramba, já falei. Eu já comparei, né? Aí já aconteceu. Não tem jeito. Meu pai nunca me comparou com nenhuma outra menina, era por isso que eu gostava mais dele do que dela. Ficava mais com ele do que com ela. Porque ele nunca chegou pra mim e falou assim, por que você não é que nem fulana? Ele nunca chegou pra mim e fez isso, nunca me comparou com ninguém. E eu agradeço muito por ele não ter feito isso, porque senão eu ia ficar sozinha totalmente. O que acontece, né, Renato? Eu vejo que, por exemplo, quando uma pessoa compara com uma outra pessoa, aquela pessoa que ela está comparando, ela vê perfeição nela. Por exemplo, vou dar o teu exemplo e o da Cris. Às vezes, a mulher olha pro programa e fala, nossa, por que você não é igual o Renato, não sei o quê. Mas a pessoa não entende que o Renato também tem as falhas, também tem os erros, também tem os defeitos. E olha que você nem me conhece, você já sabe disso. Mas, Renato, eu tô falando isso porque uma vez eu fui conversar com uma mãe e ela falou assim pra mim, Raquel, eu não aguento mais a minha filha, ela não muda, não sei o quê. Eu falei, não, mas a senhora tem que ter paciência, né? Conversando com ela, ela falou assim, não, pra tirar uma reação dela, eu até falei assim, por que você não olha pra Raquel? Olha como ela é. Eu falei, meu Deus, não faça isso, você acabou de destruir tudo que você estava construindo. Então, eu também tenho as minhas falhas, também tenho os defeitos, todo mundo tem. O que acontece é que ao invés da pessoa pegar, por exemplo, minha filha, vamos supor que eu tenho uma filha. Em vez de eu pegar a minha filha e exaltar as qualidades dela para que ela se sinta bem e isso estimule ela a mudar ainda mais, não, o que eu faço? Pego os defeitos e exalto. Então é como se a pessoa, ela sentisse como se ela não tivesse qualidade nenhuma, entende? Que era o caso da Noemi, né? A mãe, ao invés de falar assim, olha filha, eu gosto tanto quando você arruma teu cabelo assim, fica tão bonito. Não, o que ela fazia? Não deixa seu cabelo assim, ou coloca uma saia, parece que tá horrível. De loiro, ou então tinge de vermelho, né? Ela falou tanto do meu cabelo que eu acabei indo por... Na verdade, não foi por influência dela que eu pintei o cabelo, mas ela falou assim, por que você não alisa seu cabelo? Por que você não alisa seu cabelo? Eu alisei meu cabelo. Deu errado, ele ficou metade liso, metade enrolado. Aí eu fiquei tipo, nossa mãe, você fez eu fazer isso. Mas depois eu pintei, eu fiz um monte de coisa, mas porque eu queria. E ela falou pra mim, não, você vai ficar parecendo uma menina, aquelas meninas que vai na balada, que não sei o que, e eu fiz. E essa comparação, Renato, é muito comum entre irmãos, né? Que não era o caso do Noemi, mas é muito mais comum entre irmãos, né? Os pais têm 2 filhos, por exemplo, e o mais velho é o mais certinho, por exemplo. Que foi o meu caso. A minha irmã sempre foi a mais correta de nós duas, vamos dizer assim.
E é lógico que os pais, eu não culpo os pais, Renato. Isso aí é lógico, os pais querem sempre o melhor para os filhos, querem sempre que eles sejam melhores e vão dar como espelho, né, para o outro filho, que seja como o mais certo. Mas não é correto os pais fazerem isso, porque isso acaba, além de afastar o filho do pai, acaba afastando o filho do irmão. Porque vê o irmão como um rival. Não, favorito, tem que ser maior. Um preferido. Exatamente. Né? Isso realmente não dá certo e às vezes é automático. O pai e a mãe não percebe que isso está acontecendo, que está fazendo isso. Mas é muito importante você tomar cuidado com esse ponto. Ao invés da comparação, você tem que procurar o que está certo com o seu filho, o que está indo bem com o seu filho. É claro que ele tem defeitos, é claro que ela tem muitas coisas para melhorar, como todos nós, e você também, pai, você também, mãe. Mas não é exaltando os defeitos que você vai incentivar essa pessoa a mudar, especialmente uma pessoa que está em formação, que não tem ainda consciência, às vezes, do seu próprio valor, das suas próprias qualidades. Quanto mais você aponta os defeitos, mais você vai afastar aquela pessoa de você, o seu filho de você. Então, você tem que procurar o que está certo, o que você pode elogiar, porque aí você vai incentivá-lo a desenvolver mais. Quer falar alguma coisa? Na verdade, Bispo, quando você compara, você mexe com a autoestima da pessoa, né? E o que acontece? Você mexendo com a autoestima daquela criança, porque a criança está em formação, ela está em formação tanto no cérebro que ela está processando, a criança até os seus 14, 15 anos, ela está se formando ainda. Então, assim, o que a mãe é, não o que a mãe é, a filha vai ser exatamente. Não vai ser. Não, isso não é uma regra. Na maioria das vezes, quando a filha vê a mãe, você pode ver exatamente, é igual a mãe. Ou se a mãe é muito nervosa, a criança é muito nervosa. Foi o que aconteceu comigo. Se a mãe é muito, né, se arruma muito, a criança vai querer ser igual a mãe. Se a mãe é mais descolada, a criança vai ser igual a mãe, né, descolada. Mas isso não é uma regra. Mas quando você fala em questão de comparação, você mexe com a autoestima da pessoa. Mexe porque quando eu fazia isso com a Noemi, eu fazia muito isso com a Noemi. A autoestima dela ia lá embaixo. Não se arrumava, não arrumava o cabelo, aquela questão assim de... não se importava. Foi por isso que eu parei de me importar, porque eu olhei e falei assim, nada pra ela, tá bom? Sempre que eu arrumava diferente, ela olhava pra mim, não sei o que, você tem que fazer desse jeito. E eu parei. Isso coloca aquela distância entre as pessoas. Pais e filhos, marido e mulher. Você nunca vai querer gostar de alguém que acha que você não é bom o suficiente e fica comparando você com outra pessoa que acha que é melhor que você. Então, a ideia é o que você falou. Então, vai lá, me troca, pega outra filha. Essa é a reação que normalmente você tem. Uma coisa que acontecia comigo, que eu me sentia muito mal, é porque eu tenho uma prima que é quase como uma irmã pra mim. E a mãe dela me comparava muito com ela. Porque a mãe dela era uma pessoa muito desleixada com ela. E ela falava, por que você não é que nem a Noemi? A Noemi faz tal coisa pra mãe dela, a Noemi faz isso pra mãe dela. E a minha prima se sentia muito mal. Tanto que eu só fui ter ser próxima dela quando a gente chegou uns 10 anos, 11 anos. Porque antes ela me detestava, porque a mãe dela me comparava com ela. Coloca inimizade, né? Isso, mas aí eu cheguei nela e falei, não precisa, sua mãe não precisa me comparar, porque você é boa, eu sou boa, só que nós somos diferentes, é isso. Comparava a minha sobrinha com ela, né? Queria que ela fosse igual a minha sobrinha. E aí ficava aquela disputa, né? Entre a Noemi... Vamos trocar. Vamos aí trocar. Daqui a pouco, passa uma semana que é de volta. Exatamente. Bom, vamos assistir agora a história do Yuri, porque ele era viciado em cocaína. Nós temos aqui algumas perguntas que nós vamos tentar responder na volta. Preste atenção. Antigamente, a vida de Yuri era como a de um jovem normal que segue as regras do mundo. Antes da palestra, minha vida era baseada assim, em balada, em bebida, consequentemente droga, né? Mulheres, essas coisas. No momento que eu tava, né, na balada, curtindo com os meus amigos, era bom. Só que a gente sempre tá faltando alguma coisa. Mas este mundo de baladas acabou o levando a conhecer outras coisas. É uma coisa que puxa a outra, então foi levando até que eu entrei nesse mundo, né, das drogas, infelizmente. Fui viciado durante 3 anos, de 3 a 4 anos, na cocaína, que foi o que
depois disso, minha vida foi só declínio, foi só para baixo. Foram 3 anos, de 3 a 4 anos só de coisas ruins acontecendo na minha vida, no decorrer do tempo. Perdi emprego, todos os empregos que eu ia eu não parava em nenhum, né? Já estava virando algo já monótono, assim, ficava 2, 3 meses em nenhum, já saía, já ia para outro, aí a família já cobrava, por que ele não para em trabalho nenhum, por que isso, por que aquilo, alguma coisa estava errado, né? Então já perdi a credibilidade da família também, perdi de bens materiais, dinheiro é incalculável de dizer assim o tanto que eu já perdi por dinheiro, perdi pessoas boas que estavam ao meu lado. Ele acabou descobrindo a existência da palestra sobre a cura dos vícios. Eu comecei a frequentar o tratamento através da televisão. E, de fato, o que me fez conhecer, consequentemente, a cura dos vícios foi a palestra A Terapia do Amor. Depois que eu vim para cá, foi tudo mudado, foi tudo transformado. As mudanças na sua vida, claro, não tardaram a aparecer. Começou na minha casa, a forma como que eu já estava sendo tratado, como eu já havia dito, a credibilidade que eu havia perdido. Então, eu falei, eu tenho que reconquistar isso, né, através de mim, através das minhas atitudes. Então, eu vou fazer por onde? Eu preciso de uma ajuda. Através disso, eu fui me tratando. Tenho vindo já há um mês aqui, né? Esse é o quarto domingo que eu estou vindo. Tem me ajudado dia após dia, né? Não foi assim do dia para a noite. Mas após o tratamento, até agora eu só sinto vontade de cada vez mais estar mais próximo da minha família, estar mais próximo das pessoas que me amam de verdade. Há um mês e meio eu posso dizer que eu estou curado, já totalmente sem vontade nenhuma de beber ou de usar droga, porque é algo que só de eu pensar já começa a me fazer mal, já me traz as lembranças antigas. Então, assim, eu não quero passar pelo que eu já passei, nem fazer ninguém passar pelo que passaram vendo a minha situação. O Yuri tem sido ajudado através da cura dos vícios, que é parte da transformação total de pais e filhos, aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Nós temos aqui 2 casos de pais que nos chamaram, nos ligaram. O Valdeir diz, meu filho está envolvido com más amizades a ponto de se envolver num assalto. Estou desesperado, me ajudem. Então, Valdeir, você viu o que aconteceu com o Yuri. Você precisa trazer o seu filho na palestra da transformação total de pais e filhos. Faça isso neste domingo e comece a fazer disso um compromisso, todos os domingos. Você já deve ter feito muitas coisas para ajudar o seu filho e não conseguiu. Mesmo que ele não queira vir, você deve vir, porque através de você começa a mudança do seu filho, tá bom? E o Luiz também diz, sou pai e não sei como ajudar minha filha, pois ela é estressada com o seu filho de 7 anos. E sei que este comportamento não ajudará na criação do meu neto. Como posso ajudá-la? A sua filha, a sua neta, ela está reproduzindo o comportamento da sua filha. Então, eu não sei o que está causando o estresse da sua filha. Com certeza ela deve ter algum problema, seja no casamento, seja no financeiro ou mesmo de saúde. Alguma coisa está gerando esse estresse. Ela acaba descontando isso na criança. Então, ela precisa primeiro entender o que está acontecendo com ela. Não adianta falar para ela assim, não trate seu filho assim, ou não faz isso, seja melhor assim. Ela tem que entender qual o problema dela. E para isso acontecer, ela tem que ser diagnosticada, ela tem que ser avaliada. E quando ela vier nas palestras, ela vai entender exatamente onde está a ferida, a razão do problema. Mesma coisa que eu disse para o Valdeir, se ela não quiser vir, você, Luiz, você é pai, venha participar e você vai aprender como lidar melhor com a sua filha e, por consequência, ajudá-la a tratar do filho dela, ok? Da criança. Nós vamos terminando por aqui, quero agradecer a Yara, Noemi, obrigado, tá bom? Sem comparações, né? Não tem feito mais os erros. Obrigado, Raquel. E nós voltamos amanhã neste horário, nessa emissora, com a Escola do Amor Responde. Obrigado e até lá. Wonderful show. It's the most intelligent show on television.